Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 26. Todo o povo de Alda tomou então Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei no lugar do seu pai, Amazias. Ele reconstruiu Elote e a restituiu a Ialda depois que o rei descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 52 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Jecolia, de Ial-Shalaim. Ele fazia o que era certo aos olhos de Ial, assim como Amazias, seu pai, tinha feito. Ele buscava o Criador nos dias de Zacarial, que o ensinou a temer o verdadeiro Criador. Enquanto ele buscava Ial, o verdadeiro Criador o fazia prosperar. Ele saiu para lutar contra os filisteus e abriu uma brecha na muralha de Gate, na muralha de Jabiné e na muralha de Asdod. Então construiu cidades no território de Asdod e no território dos filisteus. O verdadeiro Criador continuou a ajudá-lo nas guerras contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gurbaal e contra os meunins. Os amonitas começaram a pagar tributo a Uzias. Por fim, sua fama chegou até o Egito, pois ele se tornou extremamente poderoso. Além disso, Uzias construiu torres em Ial-Shalaim, junto ao portão da esquina, ao portão do vale e ao contraforte, e as reforçou. Ele também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha muitos rebanhos. Fez o mesmo na Cefelá e na planície. Nos montes e no Carmelo, ele tinha lavradores e homens que trabalhavam nos vinhedos, pois amava a agricultura. Uzias também veio a ter um exército preparado para a guerra. Eles saíam em campanhas militares, organizados em divisões. Foram contados e registrados por Jeiel, o secretário, e por Maazéias, o oficial, sob o comando de Ananial, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das casas paternas que comandavam esses guerreiros valentes era de 2.600. As forças armadas sob o comando deles eram de 307.500 homens prontos para a guerra, uma poderosa força militar para apoiar o rei contra o inimigo. Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, cotas de malha, arcos e fundas para atirar pedras. Além disso, fez em Ial-Shalaim máquinas de guerra projetadas por engenheiros. Elas foram colocadas nas torres e nos ângulos da muralha e atiravam flechas e pedras grandes. Assim, sua fama se espalhou por toda parte, pois ele recebeu uma ajuda extraordinária e tornou-se forte. No entanto, assim que se tornou forte, seu coração ficou arrogante, para sua própria ruína, e ele agiu de maneira infiel contra Ial, seu Criador, entrando no templo de Ial para queimar incenso no altar do incenso. Imediatamente, Azarial, o sacerdote, e outros 80 sacerdotes de Ial, homens corajosos, entraram atrás dele. Eles confrontaram o rei Uzias e lhe disseram: Não cabe ao amo, ó Uzias, queimar incenso a Ial. Apenas os sacerdotes devem queimar incenso, pois são os descendentes de Aaron, os que foram purificados. Saia do santuário, pois o amo agiu de modo infiel, e não receberá a honra da parte de Ial Criador por fazer isso. Mas Uzias, que estava com o incensário na mão para queimar incenso, ficou enfurecido, e durante o seu acesso de ira contra os sacerdotes, apareceu lepra na sua testa diante dos sacerdotes, na casa de Ial, próximo ao altar do incenso. Quando Azarial, o principal sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, viram que ele tinha sido atacado de lepra na testa. Por isso, levarão-no rapidamente para fora, e ele mesmo se apressou em sair, porque Ial o havia atingido. O rei Uzias continuou leproso até o dia da sua morte. Como leproso, ele permaneceu numa casa separada, pois tinha sido excluído da casa de Ial. Jotão, seu filho, ficou encarregado da casa do rei, julgando o povo da terra. E os outros acontecimentos da história de Uzias, do começo ao fim, foram registrados pelo profeta Ishaial, filho de Amós. Então Uzias descansou com seus antepassados, e o enterraram com seus antepassados, mas no campo de sepultura que pertencia aos reis, pois disseram: Ele é leproso. E Jotão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 16 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fazia o que era certo aos olhos de Ial, assim como Uzias, seu pai, tinha feito. Mas, ao contrário dele, não invadiu o templo de Ial. No entanto, o povo ainda agia de modo prejudicial. Ele construiu o portão superior da casa de Ial e fez muitas obras na muralha de Ofel. Também construiu cidades na região montanhosa de Alda, além de fortalezas e torres nas florestas.
Ele guerreou contra o rei dos Amonitas e por fim os derrotou, de modo que os Amonitas lhe deram naquele ano 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 coros de cevada. Os Amonitas também lhe pagaram essa quantia no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se tornou cada vez mais forte, pois tinha firmado seu caminho perante Iau, seu Criador. Os outros acontecimentos da história de Jotão, todas as suas guerras e as suas ações, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Alda. Ele tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 16 anos em Ial-Shalaim. Depois Jotão descansou com seus antepassados, e o enterraram na cidade de Davi. E Iau-Azi, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 28. Iau-Azi tinha 20 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 16 anos em Ial-Shalaim. Ele não fez o que era certo aos olhos de Iau, como Davi, seu antepassado, tinha feito. Em vez disso, ele andou no caminho dos reis de Israel e até mesmo fez estátuas de metal dos Baalins. Também fez fumaça sacrificial no vale do filho de Inom e queimou seus filhos no fogo, imitando as práticas detestáveis das nações que Iau tinha expulsado de diante dos israelitas. Além disso, oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados, nas colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso, Iau, seu criador, entregou-o nas mãos do rei da Síria, de modo que eles o derrotaram e levaram um grande número de cativos a Damasco. Ele também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que o atingiu com uma grande matança. Num só dia, Peça, filho de Remalias, matou em Ialda 120.000 homens, todos valentes, porque tinham abandonado a Iau, o criador dos seus antepassados. E Zicri, um guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Azricão, o encarregado do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Além disso, os israelitas levaram dentre os seus irmãos 200.000 cativos, mulheres, filhos e filhas. Também tomaram grande quantidade de despojo e o levaram a Chamarum. Mas um profeta de Iau, chamado Oded, estava lá. Ele saiu ao encontro do exército que estava chegando a Chamarum e lhes disse: Vejam, Iau, o criador dos seus antepassados, estava irado com Ialda. Foi por isso que os entregou nas suas mãos. Mas vocês os mataram com uma fúria que chegou aos céus. E agora vocês pretendem fazer do povo de Ialda e de Ial-Shalaim seus servos e servas. Mas será que vocês também não são culpados diante de Iau, seu Criador? Agora escutem-me e devolvam os cativos que vocês tomaram dos seus irmãos, pois a ira ardente de Iau está contra vocês. Em vista disso, alguns dos chefes dos efraimitas, a saber, Azarial, filho de Jeuanã, Berequias, filho de Mesilemote, Geisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, confrontaram os que estavam chegando da campanha militar, dizendo-lhes: Não tragam os cativos para cá, pois isso nos tornará culpados diante de Iau. A nossa culpa já é grande, e a ira ardente contra Israel, mas o que vocês pretendem fazer vai aumentar os nossos pecados e a nossa culpa. Assim, os soldados armados entregaram os cativos e o despojo aos príncipes e a toda a congregação. Então os homens designados por nome pegaram os cativos e forneceram roupas do despojo a todos os que estavam nus. Eles os vestiram e lhes deram sandálias, alimento, bebida e óleo para sua pele. Além disso, transportaram em jumentos os que estavam fracos e os levaram aos seus irmãos em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram a Chamarum. Naquele tempo, o rei Iau-Azi pediu ajuda aos reis da Assíria. E os edomitas mais uma vez invadiram e atacaram Ialda, e levaram consigo cativos. Os filisteus também atacaram as cidades da Cefelá e do Neguebe, em Ialda, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Soco e suas aldeias dependentes, Timná e suas aldeias dependentes, e Ginzo e suas aldeias dependentes, e eles se estabeleceram ali. Iau humilhou Ialda por causa de Iau-Azi, rei de Israel, pois ele tinha deixado Ialda ficar fora de controle, resultando em muita infidelidade a Iau. Tilgat-Pilneser, rei da Síria, em vez de apoiá-lo, por fim veio contra ele e causou-lhe aflição. Iau-Azi tinha saqueado a casa de Iau, a casa do rei e as casas dos príncipes e dado um presente ao rei da Síria, mas isso não foi de ajuda. E durante a sua aflição, o rei Iau-Azi agiu de modo ainda mais infiel com Iau. Começou a oferecer sacrifícios aos ídolos de Damasco, que o tinham derrotado, e disse: Visto que os ídolos dos reis da Síria os ajudam, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem. Mas eles fizeram com que ele e todo Israel tropeçassem.
Além disso, Iauazia ajuntou os utensílios da casa do verdadeiro Criador e os cortou em pedaços. Depois fechou as portas da casa de Iau e fez para si altares em cada esquina de El-Shalaim. E em todas as cidades de Ialda, ele fez altos sagrados para fazer fumaça sacrificial a outras divindades, e ofendeu a Iau, o Criador dos seus antepassados. Os outros acontecimentos da sua história, todas as suas ações, do começo ao fim, estão escritos no livro dos reis de Ialda e de Israel. Então Iauazi descansou com seus antepassados, e o enterraram na cidade, em El-Shalaim, pois não levaram as sepulturas dos reis de Israel. E Esquial, conhecido por Ezequias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.